colega Andréa, ministra! Tudo bem? Tudo bem, ministra? Como é que vai? Como é que Tudo vai a bom senhora? com vocês? Que honra! Ah, mas a honra é toda minha, doutor Guilherme. Que Muito, maravilha! Os muito colegas bom. chegando aí para prestigiar a nossa live, prestigiar a ministra, a colega Valdete Severo, o colega Leonardo Jorge, diretor de prerrogativas, Andréa Ludwig, nossa Ah, colega e minha André- esposa, está André- presente também. muito bem, Andréa Vasconcelos, a Valdete é, é, é meu exemplo de, de atuação, de magistrada. Eu me espelho muito na Valdete. Ah, que maravilha, ministra, que Então, maravilha. um abraço para sua esposa. A Divina Lemos, minha amiga, está assistindo. O, É, Gera- o Geraldo Porfírio Pessoa, que é um sindicalista lá de Goiás. Olha, muito, o muito, pessoal está muito. começando a chegar aí no nosso auditório virtual, começando a se acomodar aí nas poltronas. O Dalegrave, né, está aí Dalegrave, presente. doutor Professor Dalegrave, Cacerri. olha, Paraná presente, doutor Dalegrave. Olha só, quanta gente já chegando, ministro. E em nome da Matra 5, eu gostaria de inicialmente agradecer a sua presença, né? Para nós é uma enorme honra, aí o professor Dalegrave aqui falando, é uma enorme honra. Isiara, É o Rafael Miziara, já passou aqui também, né? Tem uma ligação forte aqui com a Bahia. A doutora Ângela Magnavita aqui presente, nossa diretora de comunicações da Matra 5. Os amigos estão chegando, os colegas estão chegando. Doutor Lucas, Paula Lordelo, também daqui, colega da Matra 5. Que maravilha. Cláudio Zeda, Jerúzia, nossa colega. Mas, ministra, inicialmente, a Matra 5 fica honrada com a sua presença aqui nesse nosso programa de lives. Para nós é uma alegria muito grande recebê-la. Sei que a senhora já esteve aqui em solo baiano por algumas vezes, né? Já participou de nossos eventos, inclusive da Matra 5, da Escola Judicial também. Então, para nós é sempre uma honra, sempre uma alegria ouvir os seus ensinamentos, né? A sua experiência, a sua fala. Sempre traz um agregado muito importante para todos nós. Doutor Ivan Isaac, também presente, advogado atuante aqui, doutor Gerson Cardoso Júnior, Edivan, que maravilha, quanta gente boa chegando aí. E eu gostaria também, logicamente, de saudar todas essas pessoas que estão entrando, né, no nosso auditório para prestigiar a ministra, prestigiar a nossa live da Matra 5, né? Para nós é uma grande honra recebê-los a todos. E hoje trataremos de um tema muito interessante, né? Que são exatamente os 80 anos de atuação da nossa Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é uma octogenária que está totalmente modernizada, né? Sempre atuante e tem uma grande história para ser contada. Nossa colega Adriana Manta também acabou de chegar, diretora de Direitos Humanos aqui da Matra 5. Inicialmente, ministra, eu gostaria de apresentá-la, embora seja desnecessário, né, porque é do amplo conhecimento de todos, mas mesmo assim vou fazê-lo. A ministra Adelaide Alves Miranda Arantes, é do estado de Goiás, é mestranda na UNB, né, na Universidade de Brasília, e integrante também do Grupo de Pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania. É pós-graduanda em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Federal de Goiás e em Magistério Superior e Docência Universitária pela PUC de Goiás. Tomou posse no TST em 1º de março de 2011, e já se vão 10 anos, não é, ministra? isso, 10 anos. Na vaga destinada, uma das vagas destinada ao 5º da advocacia. Exerceu a advocacia trabalhista por 30 anos, uma larga experiência de 1980 a 2010. Exerceu o magistério superior na Faculdade de Direito da PUC de Goiás, né? Foi secretária da Delegação Brasil do JUTRA, né? Da Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho, no biênio 2019-2020. Sócia honorária do Instituto dos Advogados Brasileiros, do Instituto dos Advogados de Goiás, da Matra 18, né? A nossa co-irmã lá de Goiás, da Anamatra.
integrou o Comitê Técnico Assessor da Coordenadoria Latino-Americana de Advogados Trabalhistas, sediado em Buenos Aires, enfim, conferencista, autora de livros, de artigos jurídicos, uma jurista de escola que vai falar conosco nessa noite. E o tema, como eu adiantei, ministra, é um tema de altíssima relevância, né? 2021, a nossa Justiça do Trabalho, a nossa amada casa, né? A Justiça do Trabalho, eu sempre me refiro a ela dessa forma, comemora seus 80 anos, né? Inclusive, o próprio TST, né, para marcar a data, criou um comitê para planejar algumas ações comemorativas, né? Juntamente com os tribunais regionais, foi lançada uma marca comemorativa. E tudo isso tem um simbolismo muito grande, né, ministra? Porque reafirma os valores essenciais da justiça do trabalho, né? A sua missão institucional, né? Observar os direitos constitucionais, especialmente os direitos trabalhistas, né? Dos trabalhadores, o direito do trabalho como um todo, promover a pacificação social, né? Promover a autonomia da vontade coletiva, né? E a justiça do trabalho tem uma longa história, né? Já fomos executivo, passamos a ser judiciário, já tivemos uma estrutura pequena, né? No início, nós tínhamos 31 juntas de conciliação no Brasil todo, imagine. E chegamos hoje com 1.573, né? Então, é uma diferença muito grande, né? É uma história, né? É uma história institucional muito forte. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, né? Sobre essas transformações, sobre o papel da justiça do trabalho, sobre como ela pode realmente promover hoje a sua função essencial, a sua função social. Mas, primeiramente, ministra, aproveitando, né, esses 10 anos de Tribunal Superior do Trabalho, eu gostaria que a senhora falasse um pouco para nós da sua história, né? Da sua história até a Justiça do Trabalho, né? Como foi essa experiência? Boa noite. Boa noite, doutor Guilherme Ludwig, meu amigo querido. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite, agradecer as pessoas que estão nos assistindo. Eu vejo aqui a Beth Bonfim, né, filha do nosso querido Benedito Calheiros Bonfim. Eu gostaria aqui de dizer o nome de cada um que está entrando, né? Mas, como não é possível, eu quero saudar e agradecer muito a participação e agradecer principalmente o convite, né? Eu não estaria participando, não fosse tão honroso e amável o convite. A minha história é uma história que eu tomo a liberdade de dizer, né, que ela embora ela é um pouco mais jovem do que a octogenária Justiça do Trabalho, né, mas não tanto assim. Eu fui advogada trabalhista durante 30 anos e agora estou há 10 na magistratura, são 40 anos. Né? Antes de me formar em Direito, eu já ingressei na Justiça do Trabalho. Era um tempo que estagiário podia fazer audiências de instrução, né? E foi antes mesmo de formar, então eu me casei com a Justiça do Trabalho, né? E é um casamento, doutor Guilherme, que não tem volta, porque é um casamento com base na vocação, na paixão, né? Pelo direito do trabalho, pela Justiça do Trabalho. Eu digo que se tivesse que começar tudo de novo, a minha opção seria a mesma, né? Seria a carreira jurídica e a opção por atuar na Justiça do Trabalho. A minha história como mulher é uma história de milhões de mulheres brasileiras, né? Eu nasci no meio rural. Até os 14 anos de idade, eu estudei no meio rural, me mudei para a cidade, Pontalina, uma cidade do estado de Goiás que fica a 130 quilômetros de Goiânia. Depois mudei para a capital, né? E, por fim, mudei para a capital de Goiás e, por fim, para a capital federal. Né? É uma carreira que eu muito me orgulho. Eu comecei como empregada doméstica. Hoje, eu fico muito à vontade para analisar qualquer tema que eu vá julgar, né? Porque eu passei por várias profissões. Eu trabalhei no comércio, eu trabalhei em empresa de engenharia, eu trabalhei em multinacional, fui secretária executiva, né? Então, eu tenho assim, muito orgulho
dessa minha trajetória. E me entristece muito o nosso Brasil de hoje, né? O que nós estamos vivendo hoje, em que a juventude tem muito poucas oportunidades de inserção no mercado de trabalho, né? São jovens, homens e mulheres talentosos, esforçados, né? Inteligentes e que querem contribuir com o Brasil, com uma nação melhor, com uma vida melhor para os brasileiros e brasileiras, e não tem essa oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Mas essa é a nossa luta, né, doutor Guilherme? Por um Brasil melhor, por uma sociedade mais igualitária. E eu vou ficar aqui nesse apanhado, e hoje eu sou militante, né, em favor dos direitos humanos e em favor do direito das minorias, entre as quais nos incluímos, né? E eu quero parabenizar a Bahia, porque a Bahia, no UTRT da Bahia, ele é a terceira gestão presidida por mulher, né? Foi a desembargadora Maria de Lourdes, de 2017 a 2019, foi a desembargadora Dalila, de 2019 a 2021, e agora foi eleita a desembargadora Débora Lima Machado, não é isso? Tivemos outras antes também, né? Porque em razão do nosso tempo ser curto, mas pode complementar, por favor. Antes, nós tivemos outros presidentes também. Nós temos uma trajetória de mulheres muito fortes à frente da Justiça do Trabalho, à frente da Matra também, né? Só para a senhora ter ideia, ministra, há 12 anos não tem um presidente da Matra homem. Eu sou o primeiro de 12 anos para cá. Porque sempre foram mulheres muito fortes presentes, doutora Viviane Leite, Ana Cláudia Scavuzzi, Rosemary, Cecília Pontes, não é? Andréa Presas. Então, a história da Justiça do Trabalho na Bahia é uma história onde a mulher tem um papel muito forte mesmo, né? E isso é muito bom, né? Isso é algo digno de nota mesmo. Mas, por favor. E a Bahia, a famosa Bahia de Rui Barbosa, né? E de tantos expoentes, a Bahia de Haroldo Lima, eu quero aqui aproveitar para fazer uma homenagem para o deputado Haroldo Lima, né, meu grande amigo e que foi colhido pela Covid-19 para outra dimensão da vida. E na pessoa do deputado Haroldo Lima, eu presto a minha solidariedade, que eu sei que é a nossa solidariedade, né, a todas as vítimas da Covid-19, né, e essa tristeza que aconteceu e no mundo todo, mas principalmente no Brasil, com as peculiaridades que nós conhecemos, né? Agora, a Bahia de Rui Barbosa e de tantos outros expoentes, ela tem mais um feito, que é a eleição, pela primeira vez na história, de uma mulher que vai presidir a OAB da Bahia, que é a Daniela Borges, né? A OAB, eu represento a minha vaga, é a vaga do 5º Constitucional, né? Da advocacia, eu tenho o maior respeito, tenho a maior admiração. Amanhã, o presidente Felipe Santa Cruz recebe a medalha, amanhã não, amanhã mesmo, no TST, por minha proposta, né, do mérito judiciário. Mas a OAB, nessa gestão que finda agora 31 de dezembro, nas 27 seccionais não tem nenhuma mulher presidente. Olha só. E agora foram eleitas 5 mulheres, né? Olha. E completo aqui, se não me engano, o doutor Dalegrave está aí, pode nos socorrer, mas se não me engano foram eleitas presidentes mulheres em São Paulo, no Paraná, Mato Grosso, e Bahia. Não, me esqueci agora, mas são 4 ou 5 mulheres que foram Aqui eleitas. Na Bahia, a presidente e a vice, mulheres eleitas. Presidente e a vice. E na outra chapa, na chapa que teve a segunda maior votação, também uma mulher à frente na cabeça de chapa. Então, a presença feminina é bem forte aqui nessa eleição da OAB, realmente.
Na Justiça do Trabalho, nós temos a honra de, nesse ano de 2021, o ano dos 80 anos da Justiça do Trabalho, nós temos a honra do TST ser presidido por uma mulher, né? A ministra Maria Cristina Peduzzi, a quem eu rendo homenagens também pela condução firme, pela competência, e a gestão da ministra Cristina foi praticamente em trabalho remoto, né? Sim. Agora que o TST iniciou o retorno gradual, mas não só a ministra Cristina, mas também o ministro Vieira de Mello, o ministro Aloysio, né? A direção do TST nesses 80 anos. E a propósito, ministra, vamos também dar os parabéns ao ministro Vieira de Mello agora, que foi sabatinado pelo Senado, né, aprovado agora na sabatina para o Conselho Nacional de Justiça, juntamente com o nosso colega Roberto Fragale, também a desembargadora que foi sabatinada para o Tribunal Superior do Trabalho, a doutora Morgana Richa. Então, hoje é um dia de muita festa, né, para a Justiça do Trabalho. Eu pela aprovação dessas sabatinas, nessas sabatinas. Eu faço coro com você para cumprimentar a desembargadora Morgana Richa, para cumprimentar o ministro Vieira de Mello e também o Fragale, né, o juiz Fragale. Que maravilha. Mas, ministra, voltando aqui ao nosso tema da Justiça do Trabalho, na ocasião da reforma trabalhista, né, naquele momento inicial da reforma trabalhista, a senhora se recorda, né, e eu sei que a senhora se recorda exatamente porque a senhora esteve muito perto de tudo isso, dessa discussão toda, que havia um dos argumentos que dizia que a CLT causava excesso de processo na Justiça do Trabalho, né, e que a Justiça do Trabalho, assim, responderia por mais processos do que todo o resto do mundo junto, né, isso aí foi bastante reverberado na época, embora não tivesse uma base empírica demonstrável, né? E a gente vê o relatório de Justiça em Números, desde lá e até hoje, né, com um percentual de mais ou menos metade, 45%, de verbas rescisórias como a demanda principal na Justiça do Trabalho, ou seja, algo que independe de eventual complexidade da própria consolidação das leis do trabalho. E com a reforma trabalhista, a gente vê uma redução brutal, né, estatística, de casos novos na Justiça do Trabalho, especialmente nas varas, né, que é o começo de tudo, né? Então, nós temos um percentual de 2,7 milhões em 2016, em 2017, 1,7 milhões, chegamos a 2020, né? Em meio à pandemia, tudo bem, que gerou uma redução por si só, de 1,4 milhões de processos. Ou seja, partimos de um percentual em 2016, 2,7 milhões, e chegamos em 2020 com 1,4 milhões de processos. E aí, ministra, eu indago a senhora o seguinte, agora, né, 1º de maio de 41, a Justiça do Trabalho, 1º de maio de 2021, a Justiça do Trabalho completa seus 80 anos de instalação. Nesse sentido, né, nós podemos entender que sobrevive ainda aquele modelo corporativista originário lá da época de Vargas, da década de 40. Na sua avaliação, a Justiça e o Direito de Trabalho se modernizaram de lá para cá? E a reforma trabalhista impactou esse processo de modernização da Justiça do Trabalho? O que é que a senhora tem pensado sobre essa matéria? Guilherme, esse assunto seria um assunto para uma série de lives. Mas vamos tentar resumir, né? Muitos que me acompanham sabem a minha atuação contra a reforma trabalhista, porque o discurso era modernizar e gerar empregos, né? Não modernizou e não gerou empregos, pelo contrário, criou uma série de empregos precários, né? Contribuiu para o empobrecimento da população. E para resumir, essa redução nesse período aí pós-reforma tem muito a ver com o que foi questionado na DIN 5766, né? Porque o que acontece? Até quem era beneficiário da justiça gratuita foi cerceado no seu direito de ação, de acesso à justiça, né? Isso, felizmente, foi reparado pela decisão do Supremo Tribunal Federal, mas teve aí um interstício que os trabalhadores eles ficaram muito inseguros para ajuizar a ação.
E eu vejo esse número de ações no Brasil, o procurador os procuradores Rodrigo Carelli e Cássio Casagrande, eles têm obras muito importantes, escritos, artigos sobre isso. Não há que se comparar a justiça no Brasil com a justiça de Estados Unidos, de Europa, de lugar nenhum. A justiça do trabalho é o ramo do judiciário mais atuante e mais célere que existe, de acordo com justiça em números do CNJ. É o ideal? Não, sabemos que não é o ideal. Nós lidamos com um número de processos. No TST são 27 ministros, o acervo médio do TST é em torno de 10 mil processos cada ministro. O acervo médio, claro que uns têm menos, outros têm mais, mas o acervo médio é de 10 mil. Né? Agora, eu atribuo esse número de processos, e estudos também atribuem, ao alto grau de descumprimento da legislação trabalhista. Né? Existe quase uma cultura de descumprimento da legislação trabalhista. Não, eu não vou pagar essa rescisão. É claro que nós não estamos falando generalizadamente, porque o Brasil é um país atípico, ele tem... não é bem atípico, porque tem dados da OIT que comprovam mais ou menos a mesma coisa em outros países do mundo. 52% dos empregos são oferecidos por micro e pequenas empresas. E a maioria dessas empresas, felizmente, são cumpridoras de seus deveres. Oferecem emprego, são cumpridores de seus deveres. Mas a parcela que não é cumpridora, eles se dão ao luxo de dizer: não vou acertar, acerta na justiça. Né? Não vou pagar rescisão, paga na justiça. Né? A questão de um mês atrás, julgamos na 8ª turma um processo com condenação de dano moral coletivo de uma empresa da primeira região com 2.500 empregados que faziam o acerto na justiça. Né? E aí tinha um empregado que o filhinho estava doente, ele precisava comprar medicamento para o filho, aí ele pediu demissão para comprar medicamento com o pagamento da rescisão. Soube, quando chegou no departamento pessoal, que era só na justiça. Então, nós temos todas essas particularidades. Olha, provavelmente a gente ainda vai dar tempo de falar sobre isso, mas a reforma trabalhista, ela se deu e se dá até hoje, né, de uma forma ou de outra, através de diversas medidas, principalmente de iniciativa do Executivo Federal, é parte, né, daquilo que acontece desde 1941, quando instalou a Justiça do Trabalho. É um segmento da sociedade que é contra a Justiça do Trabalho, que é contra os direitos sociais, que é contra os trabalhadores, que é contra as minorias. E esses ataques, eles acontecem em vários momentos da história do Brasil. E a reforma trabalhista, ela é parte desse todo. Sim. E podemos lembrar até, ministra, já que, né, a senhora falou desse processo mais amplo de ataques, podemos recuar até um ano antes da reforma trabalhista e lembrar daquele corte orçamentário decorrente, né, do projeto de lei orçamentária, que promoveu um corte de 90% nas despesas de investimento e 30% nas despesas de custeio da Justiça do Trabalho, né? E como se não bastasse os reflexos disso naquele ano, que já foram críticos para a Justiça do Trabalho, projeta-se aí para mais 20 anos a partir da emenda do teto de gastos, né? Então, a Justiça do Trabalho ficou com essa defasagem orçamentária por 20 anos para ser administrada e hoje nós estamos ainda pagando a conta dessa emenda, né? De certa forma, esse triste quadro da pandemia que ceifou mais de 600 mil mortes aqui no Brasil, né? E todos temos que lamentar por isso, mas graças à pandemia, né, e a necessidade de isolamento e a intensificação do teletrabalho, né, e todas as suas consequências, passamos um ano
orçamentariamente um pouco mais tranquilo, mas a tendência, né, nos anos que se seguem, inclusive com o aumento de preços de bens e serviços que precisam ser efetivamente adquiridos, né, pela Justiça do Trabalho, a tendência é um futuro mais nebuloso, né, digamos assim, para os próximos anos. E está dentro né, dessa lógica, né, de alguns ataques que podem ser verificados realmente. Mas, ministra, avançando um pouco mais, nós temos um marco interessante para a história da Justiça do Trabalho, um marco mais recente, inclusive, né? Que foi a reforma do Poder Judiciário, consubstanciada pela Emenda 45. Normalmente, quando a gente pensa na reforma do Poder Judiciário, a primeira coisa que vem à cabeça, né, pelo menos para mim, sempre foi isso, né? A questão do controle externo, né? A discussão toda em torno do controle externo, que era algo muito forte naquela época, né? De toda a discussão do processo lá da produção da emenda, né? Mas ao lado disso, que é algo importante também, né? O Conselho Nacional de Justiça tem a sua importância como órgão de planejamento, né? De gestão, diria, estratégica do próprio Poder Judiciário, né? A gente teve uma live, inclusive, aqui há pouco tempo atrás, com a nossa conselheira Tânia Rexiga, né? E tem esse papel importante. Mas teve um outro aspecto também muito interessante para a Justiça do Trabalho, que a Emenda 45 providenciou, né? Que foi, aquela época, a ampliação da nossa competência material pela alteração do artigo 114, né? Aqueles diversos incisos que foram incluídos. Chegamos, inclusive, por breve tempo, eu sei, mas deter a competência para julgar as ações dos servidores públicos, né? E teve toda aquela questão que gerou a liminar no Supremo na época. Mas era um movimento, né, ministra, do reformador constituinte, no sentido de um voto de confiança na Justiça do Trabalho, de ampliar o seu alcance, ampliar a sua capilaridade, confiar no resultado da Justiça do Trabalho, né, sem desprestígio aos outros âmbitos da Justiça, mas é uma justiça atuante, é uma justiça forte, é uma justiça célere. E foi um movimento, realmente, do legislador reformador de trazer mais competência, né? Havia uma sinalização, em princípio, de trazer mais competência para a Justiça do Trabalho. E aí eu indago a senhora, passado todo esse período de 2004 para cá, e chegamos agora em 2021, e estamos estudando a história da Justiça do Trabalho, será que estaria havendo agora um movimento reverso? O pêndulo foi para um lado e está voltando, está tendo algum tipo de refluxo, especialmente considerando as decisões mais recentes do Supremo Tribunal Federal. Claro que a gente está aqui respeitando, né, Claro. a argumentação dos ministros, isso aqui não está em jogo, né, mas o conteúdo mesmo da decisão, né, o sentido da decisão, né, temos tido algumas decisões bem desfavoráveis em termos da competência da Justiça do Trabalho, da competência material da Justiça do Trabalho. A senhora identifica esse movimento? Eu quero aqui cumprimentar as pessoas que estão entrando. Entrou agora uma grande amiga, Lia Lemos Inácio. Em nome da Lia, e cumprimento todos que entraram agora e que estão entrando e que estão nos assistindo. Um abraço grande a todos. Manuela Gonçalves, que é a presidente nacional da ABMCJ, eu faço parte da ABMCJ. A Juliana Freitas, que é a minha sobrinha. Guilherme, para falar da emenda 45, é muito interessante. Eu sou entusiasta da emenda 45. Nós somos, né? Porque a sua fala já diz isso, né? Eu não posso prosseguir sem fazer uma homenagem para um nordestino que teve um papel fundamental para as conquistas da Justiça do Trabalho na emenda 45, que foi Francisco Fausto, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, né, que foi para o Congresso, foi para a rua, mobilizou todos os tribunais regionais, e eu tenho testemunho de pessoas que trabalhavam naquela época, servidores que estão até hoje. Eu tenho a felicidade de ter alguns servidores no meu gabinete que são daquela época, diziam, olha, aqui no TST tinha um comitê
ataques à Justiça do Trabalho. Era um comitê. Então, foram escaladas pessoas e fizeram um trabalho, envolveu, contou com a colaboração do Ministério Público, do Trabalho, das entidades sindicais, associativas, da sociedade civil, OAB, né? Então, foi um grande movimento que aquele ataque, eu estou rindo porque também veio da Bahia, né? Aquele ataque que começou pela representação parlamentar da Bahia, na época, contra para extinguir o TST, para extinguir a Justiça do Trabalho, ela se reverteu numa grande conquista da Justiça do Trabalho, do direito do trabalho, né? Porque quando amplia a competência, e veio também a competência para julgar os acidentes do trabalho, né? Que teve um grande papel ao desembargador Sebastião Geraldo, da Terceira Região, que é do gestor nacional do Trabalho Seguro, do qual eu sou coordenadora. E aquele foi um movimento vitorioso, né? Eu falo que sou entusiasta porque eu começo a falar dele e não paro. Mas vamos precisar parar, porque aí tem desdobramentos, né? Uhum. Começam os desdobramentos no Supremo Tribunal Federal, que eu também não estou falando como crítico, eu estou falando como espaço de debate, né? Que aí a competência começou a ser limitada e não parou até hoje, né? A limitação da competência. Mas eu acho que isso é fruto de uma questão macro. Qual é? Nós vivemos outro momento na política, né? Nós, não só do Brasil, mas da América Latina, Europa, América Latina, nós vivemos outro momento, um momento em que o projeto neoliberal ele vem crescendo muito, né? Ali aliado com a globalização, com o avanço da informática. Quem me ouve falar assim pensa, bom, mas ela é contra os avanços. Eu não sou contra os avanços, eu só acho que ricos, pobres, empregadores, trabalhadores, todos têm que usufruir dos avanços tecnológicos, né? O avanço tecnológico ele não pode vir para oprimir, né? Então, eu creio que o que está acontecendo, que nós lidamos na pele, no nosso dia a dia, né? Que vem com diversas denominações, reforma trabalhista, exclusão de competência da Justiça do Trabalho, aí é uma decisão do STJ, é outra do Supremo Tribunal Federal, é alguma da própria Justiça do Trabalho, né? Eu, quando tenho que relatar um processo e aí concluir que a Justiça do Trabalho não é competente, eu dou maior trabalho para a minha assessoria, né? Porque eu quero que a Justiça do Trabalho seja competente, né? Então, eu tenho para mim que nós precisamos trabalhar para a redução da desigualdade. Nós temos que trabalhar para que as minorias sejam contempladas, sejam acolhidas, sejam cuidadas, né? Que tenham políticas públicas para todos os brasileiros e brasileiras, né? Nós temos, por exemplo, a questão da mulher, que nós necessitamos de política pública para que as mulheres possam se profissionalizar, possam trabalhar, possam ir em busca de igualdade. Por que eu estou colocando essa questão da mulher no meio dessa nossa discussão, né, que parece que é uma discussão macro? É que está tudo faz parte do mesmo contexto, né? No momento em que nós caminhamos para políticas públicas que contemplem a todos, que nós caminhamos para que o acesso à justiça seja democratizado, para que a nossa Constituição Federal de 88 seja cumprida e valorizada, né? Eu estou até falando também em causa própria, porque o meu marido, o deputado Aldo Arantes, ele foi constituinte, né?
deputado Haroldo Lima foi constituinte, e a Constituição brasileira é uma das maiores conquistas dos brasileiros, né? Então, nós não podemos perder a competência que a Constituição e a Emenda 45, que incorporou a Constituição de 88, não pode ser corrida, não pode ser reduzida. Né? Sem dúvida, né? Houve essa movimentação, a nossa Constituição está presente e a Justiça do Trabalho hoje é uma justiça forte, é uma justiça capilarizada. Eu acredito que nós podemos ainda nos reinventar, ministra, como instituição mesmo, sabe? E eu acho, inclusive, que isso passa muito, e aí é uma opinião pessoal minha, sobre a competência para o julgamento, a decisão sobre essas novas formas que o trabalho está manifestando, né? Porque, na verdade, é tudo trabalho humano, né? E se é Tudo trabalho humano, em tese, né, estaria cobertado pelo artigo 114 caput, né? Eu sei que esse assunto é controverso, eu sei que existem posicionamentos em sentido contrário, posicionamentos respeitáveis, com argumentos sólidos, mas se trata de trabalho humano, né? Então, eu acho que a Justiça do Trabalho ela precisa estar atualizada e presente diante desse processo de reformulação do próprio sistema de produção, né? O sistema de produção está sendo modificado, né? As tecnologias estão chegando, a revolução digital está aí, elas estão chegando para remodelar esse sistema, né? Então, você não tem mais um preposto físico, mas você não tem mais essa necessidade, porque o algoritmo faz essa função, né, por ele. Então, tudo isso, me parece, não pode ser deixado de lado pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem que assumir esse protagonismo para realmente decidir e julgar essas causas. Eu acho que é próprio da nossa natureza, né? Então, eu acho que a modernização da Justiça do Trabalho também passa por isso aí, né? Ainda que se discuta adiante se há vínculo de emprego, se não há vínculo de emprego, que tipo de emprego é esse, se é um trabalho mais próximo do autônomo, se é uma parasubordinação, enfim. Essa é uma outra questão. Mas eu acho que a Justiça do Trabalho, né, tem que assumir esse protagonismo nesse momento para decidir essas causas, porque o trabalho humano está sendo remodulado pelas novas tecnologias, como a senhora bem falou há pouco. Eu gostaria também de saudar, aproveitando esse pequeno intervalo, ministra, o nosso colega César Pritt, que acabou de entrar aqui, lá do Rio Grande do Sul, também os nossos colegas Álvaro Maia, João Magalhães, o Pepe Chaves está aqui nos assistindo também, a Nádiva. Um abraço grande para o Pepe e para todos. Os alunos, os estudantes também, a doutora Gabriela aqui assistindo, a Simone Andrade, a doutora Dilamar, Cristina, Anderson Rico, presente aí, super atuante na área de direitos humanos também, né, ao lado da nossa Adriana, o Jefferson Castro, o meu confrade Antônio Carlos Aguiar também, doutor Antônio Carlos Aguiar presente, doutor Júlio Bahia, enfim, o doutor Ronaldo Solano, lá do Ceará, né, a senhora falou do Francisco Fausto, todos presentes aqui, prestigiando, doutora Heloína aqui, já presente, já falei dela antes, mas vou falar de novo, que ela está ali, a nossa próxima desembargadora, né, provavelmente, provavelmente não, né? Já está no caminho aí, porque já foi 3 vezes na lista do merecimento. Que maravilha. Todos presentes aí, prestigiando a ministra e prestigiando a live da Matra 5. Mas, ministra... Oi. Não, só uma complementação rápida. Eu quero mandar meu abraço, enviar meu abraço para todos esses que você citou e para todos que entraram. A doutora Heloína, ela fez uma afirmação interessante, que é preciso reforçar o alcance do artigo 114. Eu estou de pleno acordo e precisaríamos ampliar, inclusive, né? Tem discussões, inclusive no Congresso já, para que a Justiça do Trabalho assuma a competência previdenciária. Né? A competência é muito importante, porque a competência previdenciária é parte do direito social, da justiça social, né? E ficaria melhor na Justiça do Trabalho. E nós vamos precisar, doutora Heloína, de muitas doutoras Heloínas, de muitas doutoras, de muitas juízas como Adriana Pimenta, Guilherme Ludwig, Guilherme Feliciano, e tantos outros, né, magistrados e magistradas trabalhistas, né, que ombreiam esses mesmos ideais de defesa da justiça do trabalho e do direito do trabalho.
Que maravilha. Aqui, ó, acabou de entrar uma grande ex-presidente também da nossa Matra 5, Angélica Ferreira, né, nessa sequência que eu tinha dito há pouco tempo atrás, de ex-presidentes, mulheres. Fátima Stern, né, que eu não poderia deixar de citar, a doutora Marama Carneiro, entre tantas outras, a doutora Ilse. Mas, ministra, voltando aqui à nossa pauta, e falando em pauta, né, por vezes retorna, né, esse discurso, que inclusive a senhora já citou aí em outra fala, da extinção da justiça do trabalho, né? Com argumentos que vão sendo repaginados, né? Mas no fundo há sempre uma certa coerência entre esses argumentos a cada um desses momentos, né? Em que surge esse discurso. E, ao mesmo tempo, ao lado disso, nós vivemos esse momento da pandemia, né? A pandemia, ela chama a atenção para a sociedade da necessidade de um Estado presente, de um Estado presente para conter essa crise. Por quê? Porque o setor privado, né, por deficiências naturais, né, do próprio ser da iniciativa privada, ele não é capaz por si só, né? Então é necessário recorrer ao Estado. É necessário recorrer ao Estado para estabelecer um benefício emergencial, para dar um respiro para as empresas continuarem funcionando e promover a política de distanciamento social, né? Fechar em determinados setores, vamos ao teletrabalho. É necessário um auxílio emergencial, né, para suprir de renda pessoas que não têm condição nenhuma de trabalhar durante esse período. E tantas outras medidas que o Estado foi chamado a intervir, né? O Estado foi chamado a intervir. E nós trabalhamos na Justiça do Trabalho, que é uma manifestação direta da intervenção estatal sob domínio privado, né? Ela pressupõe essa intervenção estatal justamente para corrigir a desigualdade inerente no âmbito individual a essa relação entre partes desiguais, né? Estou falando aqui do empregador de um lado e do presumido hipossuficiente econômico do outro. E aí voltamos à pandemia. A pandemia diz, olha, precisamos do Estado nesse momento. O Estado precisa aparecer. E a Justiça do Trabalho apareceu, né? A Justiça do Trabalho continuou funcionando, com determinadas limitações, mas funcionamos, né? Mantivemos audiências telepresenciais, liberações de alvará, né? Destinação de quantias para a superação da crise, enfim, um papel destacável, né? Dentro desse contexto todo. E aí eu pergunto para a senhora exatamente isso, né? Podemos tirar, ministra, na sua opinião, lições deste momento para a projeção da história da Justiça do Trabalho nos próximos anos, nas próximas décadas? Podemos extrair desse momento crítico, sofrido, algum sentido para a própria perpetuação da nossa história institucional enquanto Justiça do Trabalho? Guilherme, eu vou falar de níveis de lições em mais amplo. De vista mais amplo, essa pandemia e tudo que aconteceu no mundo e tudo que aconteceu no Brasil, de desemprego, crescimento das taxas de desemprego, empobrecimento, falta de renda mínima, as pessoas passando fome, né? Milhões de pessoas no Brasil hoje na linha da pobreza, passando fome. Estou falando do Brasil, porque o tempo não permite a gente fazer um comparativo maior, né? Isso é uma prova de que o Estado mínimo, concebido pelo neoliberalismo, ele está na contramão da história. Ele está na contramão daquilo que é a justiça social, concebida pela Organização Internacional do Trabalho desde a sua fundação, né?
está na contramão da agenda do trabalho decente da Organização Internacional do Trabalho, está na contramão do trabalho sustentável, que é o objetivo da ONU para 2030. Né? Então, ou seja, a lição que nós podemos tirar é que o que é necessário é o inverso, é o Estado, né, abarcar um número de proteção maior do que é de hoje. Nós temos, inclusive, uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre renda mínima. Né? Então, é uma questão que precisa ser pensada. E nós tivemos várias outras lições, até do ponto de vista das funções de poder que nós exercemos, né? Porque no judiciário nós estamos em um nível de funções de poder, né? De que, na realidade, nós somos todos seres humanos, nós somos todos pessoas humanas, então não justifica, na esfera dos 3 poderes da República, não justifica o encastelamento, né, aquele grau de olha, eu não tenho, eu estou em tal posição, eu não preciso ter contato com outro segmento porque estou em tal posição. Né? Isso são lições humanas que a gente precisa tirar da pandemia, né? E tornar o judiciário mais próximo da sociedade, mais próximo do povo. Né? Eu sei que a Justiça do Trabalho ela já tem projetos, né? E já executam, mesmo antes da pandemia, esses projetos, né? Mas são projetos que agora passam a ter visibilidade maior. Né, o programa Trabalho Seguro, o combate ao trabalho infantil, nós tivemos um aumento assustador. O evento, a ministra Kátia Magalhães Arruda, que coordena o trabalho, o combate ao trabalho infantil, fez um evento nessa semana que passou com a presença, com mais de 1.700 inscritos. Né? E os dados são assustadores, porque na medida que vai aumentando o empobrecimento, que os trabalhadores vão empobrecendo, a média salarial ela foi muito reduzida. Né? E nós precisamos falar também sobre os ataques aos servidores públicos. Né? Os nossos servidores públicos, eu, por exemplo, convivo mais de perto com os servidores do Judiciário Trabalhista. A maioria deles são dedicados, são estudiosos, participam de curso de formação, estão atualizando, prestam um serviço relevante para a sociedade, né? E, portanto, estão na mira de reformas administrativas, estão há vários anos sem reajustes de seus vencimentos. Né? Eu quero aqui fazer só um parênteses para cumprimentar a Devaides Miranda, minha irmã, que entrou também. O doutor Cássio Moro. Doutor Cássio Moro, muito obrigada por participar aqui conosco. A Ileuza Araújo, que é minha amiga, do Tocantins, que também está participando. Marialda Azevedo. Em nome desses nomes que eu falei, eu cumprimento a todos. Não sei se respondi, doutor Guilherme. Claro. Eu fico meio empolgada com esses temas e às vezes me estendo muito. Desculpa. Não, que nada, ministra. É sempre um prazer ouvi-la. E, de fato, né, ministra, com o empobrecimento da população e o próprio desemprego, né, a tendência é que o trabalho infantil tenda a crescer realmente, né? E no sentido inverso, né? Quando se promove melhores salários para os adultos, né? E eu me refiro ao pai e à mãe destas crianças, eles naturalmente deixa de existir aquela pressão tão grande para empurrá-los para o trabalho como forma de complementação de renda, né? Então está tudo relacionado, né? Quanto mais crise, mais incremento do trabalho infantil, né? Mais distorção do sistema, né?
Eu gostaria também de saudar, que eu vi aqui, saudar é um risco, né, ministra, em lives, porque os nomes correm rápido e a gente perde algumas coisas aí. Mas mesmo correndo esse risco, para não deixar em branco, eu gostaria de saudar o nosso procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia, o doutor Luiz Carneiro, presente aqui também prestigiando a live. Doutora Marama Carneiro, ex-presidente do Tribunal e da Matra, também presente aqui. Doutora Kátia Bittencourt, também nossa amiga e colega aqui da Matra 5, da Justiça do Trabalho da Bahia, presente. Enfim, todos prestigiando aqui a live da ministra, a live da Matra 5. Que maravilha. Me permita enviar um abraço para todos, na pessoa do procurador-chefe da Bahia, o doutor Luiz Carneiro, né? E quando uma época que eu estive à Bahia, numa discussão, inclusive, sobre a reforma trabalhista, um evento promovido pelo deputado Daniel Almeida, ministro Alberto Balazeiro, que era o procurador. Sim. Recentemente... Ele entrou agora. Acabou de entrar na live. Ministro Alberto! Olha que honra! Eu estou muito prestigiada, né? Doutor Luiz Carneiro, ministro Alberto Balazeiro, uma honra muito grande. É uma honra muito grande participar, né, da composição do Tribunal Superior do Trabalho, tendo com pessoas do gabarito do ministro Alberto Balazeiro. Muito bom. E o Ministério Público do Trabalho é o nosso grande parceiro, né, em todos esses programas sociais, e nós também somos parceiros, né, em programas do Ministério Público do Trabalho. E eu quero aqui ressaltar a importância das notas técnicas, e aí eu preciso lembrar também do doutor Ronaldo Fleury Curado, né, que aposentou recentemente, mas que teve um papel fundamental, e as notas técnicas da época da reforma muito importantes, me servem de subsídio até hoje, né, para a elaboração das minhas peças, e realmente o Ministério Público do Trabalho está de parabéns em todo o Brasil pela sua atuação firme, né, também nesses tempos de pandemia. Que maravilha. Ministra, primeiro eu vou saudar o nosso grande Agenor Calazans, colega daqui da Bahia, que acabou de entrar também, que eu estou vendo aqui. Nosso tempo, infelizmente, está acabando, né? As coisas são boas, passam tão rápido. Mas eu gostaria, inicialmente, de passar a senhora a palavra para considerações finais e depois eu retorno a palavra para encerrar a live. Tá. Como você já ponderou, o nosso tempo está terminando, eu quero aqui cumprimentar a Cleide Lemos, que entrou, que também é minha... Olha, Pontalina, Goiânia, Tocantins, Bahia, a Rio de Janeiro, vários estados aqui unidos conosco aqui nessa discussão, né? Eu quero deixar um abraço grande a todos e cumprimentar cada um, né, pela resistência. Esse momento é um momento de resistências, né? Então, nós precisamos ficar firmes aí nas fileiras da resistência em favor da democracia, em favor da justiça do trabalho, em favor do direito do trabalho, da cidadania, e isso é muito importante. Eu sei que cada um de vocês que estão participando, doutor Guilherme, é muito importante, presidente, esse trabalho que está sendo feito pela Matra 5. Eu fiquei muito honrada de participar e quero deixar o meu agradecimento e um abraço grande, e vou parar de falar, porque se eu continuar, o tempo vai esgotar e você nem sobra tempo para fazer as suas considerações finais. E quero dizer que eu estarei sempre à disposição. Nós é que agradecemos, ministra. Foi uma honra, eu não canso de repetir isso, uma honra para a Matra 5 contar com a sua presença aqui, com as suas luzes, né, com a sua fala tão benquista e que todos aqui na Bahia gostam tanto, e no Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Vou registrar agora aqui a presença da nossa vice-presidente, doutora Manuela Hermes, que esteve comigo essa tarde numa visita à presidência do Tribunal, né, do Trabalho aqui, na nova gestão da doutora Débora Machado.
Mas agradecer a senhora, agradecer a todo esse auditório participativo que esteve aí nos acompanhando, com comentários interessantíssimos ao longo de todo esse tempo. E dizer a todos que vamos continuar com o programa de lives da Matra 5, né? Sempre com convidados de escola, como a ministra, e com todas as atividades culturais geridas pelo nosso grande Aloísio Cristóvão Júnior, nosso diretor cultural. Uma boa noite a todos, uma boa noite, ministro, uma boa noite a todos no nosso auditório e até uma próxima oportunidade, provavelmente presencial. Tá, boa noite, obrigada. Coraci Fidelis, que entrou também. A todos, muito, muito obrigada. Um abraço grande. Tá.